Bom dia, a paz do Senhor a todos, amém? Que Deus os abençoe, aonde quer que você estiver nesta madrugada de sábado já. Louvado seja Deus, né? Dia de Santa Ceia, dia de nós aí se achegarmos a Deus ainda mais, tocar no corpo de Cristo pela fé, né? Em obediência, em santidade, em reverência, a palavra do Senhor, né? Que nós possamos temer esse Deus, confiar nesse Deus maravilhoso, respeitar o que esse Deus diz, colocar esse Deus, trazer esse Deus na sua família, trazer esse Deus através da oração na sua empresa, na sua vida em particular, né? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe no seu país, na sua cidade, aí onde quer que você estiver, que você traga a presença desse Deus em nome de Jesus, que você o invoque em espírito e em verdade na sua vida, para que você tenha resposta, para que você tenha aí o poder de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, é um prazer tê-los aqui conosco, você que está pela primeira vez, né? Seja bem-vindo aqui no nosso meio. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, dê um joinha cada vez que você aí ouvir o vídeo, né? Em nome de Jesus, compartilhe com outras pessoas, para que elas sejam fortalecidas também, no nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, aonde quer que você estiver. E você que já está conosco há bastante tempo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe pelo carinho, pela sua dedicação aí, pela tua companhia. É um prazer tê-los aqui conosco, que Deus alcance você aonde quer que você estiver, os irmãos de outros estados, de outros países que estão sempre conosco aí, né? Os irmãos de perto aqui também, louvado seja Deus, que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine a sua caminhada aí em nome de Jesus, amém? Amados, aqui olha, a palavra do Senhor diz aqui em Êxodo, capítulo 2, versículo, eu vou ler do 23 ao 25 para vocês entenderem, né? Mas o que a gente quer comentar aqui é o versículo 25, mas vamos lá. A morte do rei do Egito. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão, da sua escravidão, né? Do seu sofrimento. E ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se Deus no seu concerto com Abraão, com Isaque, com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Aleluia, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, quando nós voltamos, né, o nosso coração para Deus, Deus se volta para nós. O Senhor falou assim, olha, achegai-vos a Deus, e Ele vos achegará a vós. Abra o teu coração para Deus, e Ele se achegará a vós. Aleluia. Por quê, irmãos? Irmãs? Porque o Senhor, Ele é santo, e Ele não vai invadir a tua vida, Ele não vai destruir a tua vida, Ele vai entrar na tua vida se você deixar. Se você abrir o teu coração, se você aí deixar, porque o Espírito Santo, ele é educadíssimo. Ele só vai fazer alguma coisa na sua vida se você deixar. Se você compartilhar. Se você desarmar o teu coração, ele diz assim lá em Apocalipse 3, 19 e 20, fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém, não é todo mundo, mas se alguém ouvir a minha voz através da palavra e abrir a porta do seu coração, eu, Senhor, entrarei e cearei contigo. Aleluia. Quer dizer, você vai ter comunhão com esse Deus grande e maravilhoso.
Você vai ter a presença do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? E aqui diz assim, né? Olha, Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor, você que tem clamado, você que tem buscado, você que está sofrendo. Mas muitos que estão me ouvindo ainda não clamou a Deus. Mas Deus tem te visto. Está esperando um posicionamento seu de você clamar a Ele para que Ele entre com a providência. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas vezes a gente fala assim para alguém, né? A gente já ouviu, às vezes até mesmo brincando, né? Certamente você já ouviu a advertência, às vezes até zombando, né? Falando assim, olha, cuidado, Deus está vendo, hein? Deus está te vendo. Deus está te vendo dentro desse carro, Deus está te vendo dentro desse motel, Deus está te vendo aí dentro desse quarto aí, a sós, Deus está te vendo dentro da sua casa quando você fica sozinho aí, sozinha, Deus está te vendo, né, quando a tua esposa está na cozinha e você está aí num cômodo da sua casa fazendo coisa errada pelas costas, ou a esposa fazendo coisa errada, né? Deus está te vendo. Deus está te vendo na rua, Deus está te vendo, né? Cuidado, Deus está te vendo. Ainda que se diga, né, irmãos, isso, muitas vezes com brincadeira, com ironia, demonstrando incredulidade, a verdade não muda. Deus está nos vendo, independente do que nós estamos fazendo. Independente de onde você está, Deus está te vendo. Deus está te vendo. Quando Adão e Eva pecaram ali, desobedeceram um princípio terrível, Adão tentou se esconder da presença de Deus. E Deus falou assim, Adão, Adão, aonde tu estás? Aonde tu estás, Adão? Então, que você possa entender, irmãos e irmãs, né? O salmista Davi falou assim no Salmo 139. Para onde eu fugirei do teu espírito? Se eu subir até o céu, tu estás ali. E se eu descer até o inferno, até o céu, até os mortos, tu estás ali também. Então, assim, irmãos, para onde você vai fugir? Para onde? Para onde você vai fugir da presença do Senhor? E aqui a palavra de Deus diz assim, contudo, esse fato não deve assustar o povo de Deus. Pelo contrário, é algo que o que, irmãos? Que nos consola, pois Ele sabe que pode contar com o Senhor nas suas aflições. Aleluia. É fé, né, irmãos? É fé, muita fé. Você tem que ter fé. Você tem que saber, você tem que crer que Deus ele está te vendo e que esse mal não vai durar para sempre na tua vida, esse momento difícil que você está passando, não vai durar para sempre na sua vida, que você possa aí entender, né, que Deus é fiel, que Deus é maior, que Deus é fiel, que Deus é maior. Que nós possamos aí, em nome de Jesus, nos achegar a Deus, aí que você possa chorar, né? Isso vai aliviar aí as tuas emoções, a tua pressão arterial, que você possa clamar ao Senhor, que você possa aí, em nome de Jesus, né? Confiar que Deus está te vendo, Deus, tudo ele tem um propósito. E talvez você não entenda o propósito que você está passando por isso, mas Deus ele tem um propósito na tua vida. E Deus ele te vê. Aqui a palavra de Deus também diz assim, olha, a leitura de hoje mostra uma pessoa ignorada por todos. Israel estava sendo humilhado, estava escravizado, estava ali sendo ignorado pelo rei, pelo pessoal, pelo povo egípcio, né? Olha, e também trata-se de Agar, né? Olha, trata-se de Agar, escrava de Sarai. Ela não tinha poder no seu próprio corpo. A sua dona, por não conseguir engravidar, o que era considerado problema gravíssimo naquela época, era considerado que uma maldição, né? A pessoa era maldita por Deus.
numa situação dessa, né, irmãos? Uma pessoa estéril que não dava nenhum fruto, resolveu ter um filho por meio dela. Então, assim, Sarai tentou dar uma ajudinha para Deus, né? E teve uma consequência terrível, irmãos, quando você tenta ajudar Deus em algumas coisas. Teve uma consequência, um problema seríssimo, que depois ela não conseguiu resolver. E ela sozinha não conseguiu resolver. Ela teve que ir até Abraão, pedir para o marido dispensar a serva ali com o filho, né? De tanto que Agar importunava ali a vida de Sarai, né? Então, que nós possamos entendermos que Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Ele vai agir conforme você crê. Conforme você se posicionar, o Senhor ele vai agir, né, sobre a tua vida, em particular, de uma maneira em massa, quando nós clamamos, quando nós cremos, né? Então, assim, por uma oração de um justo, o céu se move em nosso favor, né? Aleluia, né? Olha, resolveu ter um filho por meio dela. Para conseguir isso, segundo as leis da época, deu Agar para ser concubina de seu esposo. Terrível, né, irmãos? Da direita, outra mulher deitar com seu próprio marido, né? Isso é terrível, né? Isso é terrível. Deus é o mesmo, né? Deus é o mesmo. O casamento, né, irmãos? Você tem que ser de uma pessoa só. Não adianta você estar com o pé dentro da tua casa e o teu coração fora da sua casa. Não adianta nada você estar aí com a tua esposa, com o teu marido dentro aí, mas você está traindo pelas costas, você está traindo pelo celular, você está traindo aí nas tuas emoções, né? Não adianta nada, né? O adultério é o mesmo. Só que Deus é o mesmo que julga todas as coisas também. Deus abomina mentira, Deus abomina traição, Deus abomina o adultério, né? Deus abomina, né? Então que nós possamos entendermos que Deus é o mesmo. Eles que tentou mudar as leis de Deus ali, acrescentar algo na lei de Deus ali. Deus abomina o homem ter mais de uma esposa, uma mulher ter mais de um marido, né? Deus abomina, né? Olha, aqui, olha. E aqui, pois, além disso, parece que o temperamento de Sarai era muito difícil, pois ao ver a escrava grávida, se mostrou contrariada com a autorização do marido, passou a maltratá-la de tal maneira que esta não viu alternativa a não ser se fugir, colocando a sua vida em risco. Então, assim, Agar simboliza a igreja oprimida, né? A igreja que está derrotada, a igreja que está sem visão espiritual, né? A igreja que está aí muito oprimida, que está desvalorizada, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. O ser humano pode estar te fazendo mal, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. Quando Herodes decidiu matar todas as crianças de 2 anos para baixo, Deus estava vendo, né? E Deus tinha um propósito ali através de Jesus Cristo, através do Messias. E Deus dá estratégia para José ali sair dali, né? Sair dali e voltar para Belém. E ficou escondido ali até Herodes ser morto, né? Então, assim, Deus, ele cuida da igreja. Por mais que você está passando um momento difícil, Deus cuida de você. Deus tem guardado você para que o inimigo não te destrua. E através desse sofrimento, desse momento difícil, você tem que se dobrar diante de Deus. Você tem que entender que só Deus pode abrir essa porta novamente. Só Deus tem poder para curar você. Só Deus tem poder para te levantar dessa cama. Só Deus tem poder para te manter de pé. Só Deus tem poder. Então você tem que se dobrar diante dele e se achegar a ele ainda mais. Se achegar a ele ainda mais. E quando nós nos achegamos ao Senhor ainda mais, irmãos e irmãs, né? Nós somos vitoriosos. Nós somos guardados. Nós somos aí o povo de Deus.
Quanto mais era oprimido pelos egípcios, mais eles se multiplicavam. Mais eles se multiplicavam ali. E aqui Deus, ele vê Agar, Deus vê essa igreja desprezada. Deus, ele te vê, por mais que você está incrédulo, por mais que você está chorando nesse momento. Mas foi em meio a esse desespero e fuga que Agar, por meio de um encontro com Deus em visão, descobriu que os olhos dele, ela não era invisível. Aos olhos de Deus, você não é invisível. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus por isso. Eu não sou invisível diante de Deus. Mas você tem que crer. Toda a palavra de Deus é para aqueles que creem, né? Para que não pereçam, né? Ninguém a tratava bem. Ninguém via a sua aflição, mas Deus estava vendo. Aleluia. Humanamente falando, ninguém queria Agar por perto. Ninguém dava valor para Agar, porque ela não teve culpa, né? Apesar de ela se beneficiar disso tudo, ela não teve culpa de estar grávida ali. Ela foi promovida a fazer isso. Ela teve autorização de Sarai para fazer isso. Então, assim, aos olhos naturais, ela estava debaixo da bênção, né? Ela obedece a sua senhora ali. E depois ela viu que ela teve vantagem nisso e começa a lhe perseguir Sarai, né? Mas, irmãos, aqui, olha, a palavra de Deus diz que o Senhor, né? Aqui a palavra de Deus diz que isso fica claro nas palavras do anjo mensageiro que depois de entregar instruções e promessas, deu também um nome ao filho que ela teria, Ismael. Deus ouve, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você que já acordou, você pode dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus, para que todo mal não tenha força, caia por terra, toda esta opressão caia por terra, todo este mal que está aí te assolando caia por terra, em nome de Jesus. Toda esta enfermidade, todo esse espírito de morte rodeando você, caia por terra, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, né? Deus dá até o nome do filho, olha, Deus te ouve, Ismael, Deus te ouve, aleluia, Deus te vê, Deus te ouve, pois ele ouviu a aflição de Agar, ele ouviu a aflição da igreja, louvado seja o nome santo do Senhor. Diante de tão grande descoberta, Agar não teve dúvidas, aleluia, talvez você precisa descobrir isso. E como que você vai descobrir? Através da oração, aleluia, orando, buscando esse Deus. Olha, não teve dúvida, chamou Deus de El Roi, o Deus que me vê, aleluia, El Roi, o Deus que me vê. E o poço onde ela teve esse encontro passou a ser chamado Ber Lai Roi, o poço daquele que vive e me vê. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Talvez você está aí de cabeça baixa, semblante abatido, oprimido, né? Aí, mas, né, olha, que você possa receber essa palavra. Ber, não sei a tradução correta, né? Mas eu vou ler do jeito que está escrito aqui. Ber Lai Roi, o poço daquele que vive, ele ressuscitou o terceiro dia, ele está vivo, ele é poderoso e me vê, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Juntando esses títulos com o nome do filho que teria, entendemos que Deus se revelou àquela escrava desprezada, àquela igreja desprezada. E se revela também a nós, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Toma posse desta palavra, como Deus que vive, ouve e nos vê, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus está vendo e nos socorre nas aflições, amém? Você crê? Aleluia, então começa a clamar a Ele aí, começa a buscar esse Deus, começa a glorificar esse Deus também na sua vida, aleluia.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Que você possa ir ser tocado, ser curado, ser fortalecido, ser liberto de todo esse mal aí, em nome de Jesus, dessa aflição. Que o Senhor entre com a providência na sua vida, que o Senhor entre com o livramento sobre a sua vida aí, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos, ô Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. O Senhor abençoa agora, Pai, a tua igreja que está em aflição sobre a terra. Abençoa a vida deste homem, desta mulher, Senhor. Pai, repreende toda fúria, repreende todo mal, repreende tudo aquilo que não provém do Senhor. Oh Deus, vai dando vitória, Senhor, vai dando vitória à tua igreja. Pai, em nome de Jesus, oh Deus, leva a tua igreja a clamar, leva a tua igreja a se aproximar do Senhor com confiança, Deus. Pai, vai jogando por terra toda opressão, todo impedimento, Senhor. Pai, toda palavra mal falada, oh Deus, toda falsidade, toda traição, tudo aquilo que não provém do Senhor contra nós, ó Deus, caia por terra. Oh meu Deus, o teu sangue tem poder sobre nós, ó Deus, sobre a tua igreja. Pai, traga uma unção que despedaça todo jugo, uma unção que repreende todo valente, toda artimanha de Satanás, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.